Olá, jovem adventista, filho do homem é o título da nossa lição do dia de hoje. Você já ouviu esse título? Acredito que sim, né? A lição destacou que ela é repetida nos evangelhos 82 vezes. Só que deixa eu abrir um parênteses aqui, né, corrigindo os autores da lição. Abre parênteses. Os autores da lição disseram que Jesus repetiu essa expressão 82 vezes. Bom, eu acredito que ele, Jesus Cristo, deve ter repetido menos vezes, segundo o relato, né? Depende se os autores da lição não contou as passagens sinóticas, ou seja, as que se repetem nos outros evangelhos. Vamos supor que eles contaram o título Filho do Homem no Evangelho de Mateus e também contou no livro de Marcos na mesma passagem bíblica ali. Ou seja, essa contagem deve ser contada apenas como uma só, e não duas vezes. Aí no final totalizaria menos de 82 vezes. Mas enfim, isso foi só para descontrair um pouquinho, né? Não vai fazer diferença nenhuma, eu acho. Fecha parênteses. Voltando para a lição. O que a lição quis trazer para nós sobre essa expressão, sobre esse título, o Filho do Homem? Bom, a lição começou introduzindo o assunto, dizendo que o capítulo 14 do livro de Apocalipse contém uma mensagem do Senhor para o povo dele e para o mundo que vivem e viveriam nos últimos dias da história da humanidade. E disse que o centro de tudo isso é o retorno de Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus. Esse mesmo João que contemplou essa visão de Apocalipse 14 foi o mesmo João que contemplou Jesus sendo elevado aos céus por uma nuvem após a morte e ressurreição do Mestre. E também foi o mesmo que ouviu do próprio Jesus, a mesma mensagem que dizia com certa frequência, que ele voltaria. Assim como no verso 14 do capítulo 14 do livro de Apocalipse, por várias vezes o título Filho do Homem foi aplicado no conteúdo das mensagens. A lição também trouxe que deveríamos entender esse título à luz do livro do profeta Daniel, capítulo 7. Neste cenário acontece um juízo, e depois que os livros são abertos, então um filho do homem, que é Jesus, se aproxima do ancião de dias, que é Deus, o Pai, e recebe o reino eterno. O autor da lição concluiu que esse julgamento revelou a todo o universo que o Pai e o Filho do Homem, com a ação do Espírito Santo, fizeram todo o possível, sem transpassar as leis que eles próprios estabeleceram para salvar a humanidade. E foi também uma prova de que o caráter de Deus é inocente, muito ao contrário das acusações levantadas por Satanás lá no céu, que foi poderosa e influente para persuadir até mesmo a terça parte dos anjos celestiais. Além desse destaque que a lição fez em referência ao título Filho do Homem, de que existe essa promessa de que ele voltará sobre as nuvens dos céus, ela também destacou que o mesmo Jesus que viveu entre nós é o mesmo Jesus que vem para nos buscar. E que esse título, para se referir a si mesmo, foi utilizado para se identificar conosco, para Jesus Cristo se identificar conosco. Ele gostava muito de usar essa expressão. E por ele ter participado, assim como nós, desta vida, sendo exposto aos mesmos prazeres e tentações que passamos em nossas vidas, diante de toda a fúria de Satanás, e vencendo todas elas, pôde nos redimir de todo mal. Basta aceitarmos. E para finalizar a lição de hoje, a lição pontuou 3 elementos muito importantes da volta de Jesus. O primeiro elemento é que ele voltará em glória com os anjos dele. O segundo é que ele separará as ovelhas do cabrito, que é a mesma separação da colheita que estamos estudando essa semana. E por fim, o destino de toda a humanidade será decidido para sempre. E então, novamente, eu termino a lição fazendo uma pergunta similar das lições anteriores. Qual será a nossa escolha? Participaremos de qual destino predeterminado? Da colheita dos grãos ou da colheita da vinha? Que nós façamos a escolha certa todos os dias. Que nós possamos fazer a vontade de Deus todos os dias. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. O Filho do Homem é o título da lição Jovem Adventista do dia de hoje.